Amados, queridos irmãos, abençoados e abençoadas, meus seguidores no YouTube, graça e paz a vós todos, um forte abraço, um beijo no coração de cada um de vocês. Espero encontrá-los com saúde, paz, felizes, alegres, vivendo a plena liberdade da graça de Deus. Tendo Ele como Senhor das suas vidas, deixando Ele dirigir sem reservas a sua vida, permitindo que Ele seja o único Senhor, o único pastor, que Ele seja o cabeça, que você, como uma unidade nesse corpo, você possa estar em amor uns para com os outros, para que este corpo seja cada vez mais fortalecido e edificado para o louvor da sua glória. Obrigado aí aos novos inscritos, obrigado àqueles que estão divulgando, que estão compartilhando o meu canal. Dê um like, porque o like é muito importante para que o YouTube recomenda essas mensagens a outras pessoas. Eu vou crescendo juntamente com vocês, de graça em graça, vivendo essa maravilhosa graça, que é a graça de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu quero tratar de um tema muito importante, ao meu ver, e esse tema é: a vida é feita de escolhas. Ouvi algo sobre este assunto, então resolvi desenvolver esse tema, trabalhar esse tema para a nossa reflexão. Mas quero fundamentar, quero tomar por base um versículo de Paulo aos Gálatas, aos irmãos da Galácias, né? Que diz assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Eu vejo muitos pregadores, né, da graça de Deus, eles falarem constantemente sobre essa questão de que muitos têm usado essa liberdade para praticar a libertinagem. E não é esse o evangelho pregado, proposto pelo apóstolo Paulo. Não foi este evangelho. Essa liberdade não nos permite que nós vivamos em libertinagem, que demos lugar à carne, mas que nós façamos como o próprio Paulo nos orientou, servindo uns aos outros mediante o amor. Porque a Bíblia diz que tudo quanto o homem semear, isto ele ceifará. Então tudo que eu faço na carne, eu vou colher. Com certeza eu vou colher. Eu semeei, então eu vou colher. Queridos, deixe-me trabalhar com cada um de vocês esse tema: a possibilidade de decidir, escolher em função da sua própria vontade, por motivo de uma causa determinante. Isto é, um livre-arbítrio, né, que o homem tem, humanamente falando, no tocante às coisas desta vida. Fica bem claro isso. É uma escolha autônoma, realizada pela vontade humana. O homem, ele tem esse direito, humanamente falando, de escolher o caminho que ele quer seguir. Quando se diz fulano tem livre-arbítrio, quer dizer que ele tem possibilidade de tomar decisões pela sua própria vontade, seguindo o seu próprio discernimento, não se pautando numa razão, motivo ou causa estabelecida. Não. A fé, ela não impõe regras. Ela não impõe nenhuma regra, mas confia no livre-arbítrio de cada cristão. De ele acreditar, dele crer
e mediante ele acreditando, ele crendo, ele tomar as suas decisões, ele fazer a sua escolha. Como indivíduo, o homem, ele tem o poder de escolher suas ações. Humanamente falando, que caminho ele quer seguir. É um direito dele. Nas coisas seculares, nas coisas desta vida, nas coisas terrenas, ele tem esse direito de escolha. Ele pode escolher com quem ele quer casar. Ele pode escolher em ficar solteiro. Ele pode escolher a profissão que quer seguir. Ele pode escolher o seu amigo, aquele que ele quer para que tenha amizade com ele. Enfim, poderíamos aqui citar várias coisas que o ser humano pode escolher por uma decisão própria, porque ele tem esse direito, ele tem esse arbítrio dessa livre escolha. Já a liberdade é o direito de agir segundo o seu livre-arbítrio, de acordo com a própria vontade, desde que não prejudique outra pessoa. Quantas pessoas que dizem que estão em liberdade, mas elas vivem uma libertinagem e elas praticam então a vontade da carne, e essa vontade da carne ela prejudica a outros, além de prejudicar a si mesmo. Lógico que ele plantou, ele vai colher, mas na maioria das vezes ele traz consequências para outras pessoas também. E não é isso que o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 1, quando ele diz, ao contrário, sirvam os outros mediante o amor. Então, toda decisão que eu tome, mesmo que eu tenha esse direito de fazer essa escolha, eu preciso pensar seriamente nessa decisão, porque esta minha escolha, porque esta minha decisão, ela pode trazer prejuízos, prejudicar outros. Então essa liberdade é a sensação de estar livre, de você não depender de ninguém, mas só de Cristo. Essa é a liberdade que o apóstolo Paulo nos trouxe, nos ensinou, que nós devemos vivê-la. Essa liberdade nós não temos que depender aí de homem algum, de preceitos de homem, de normas de homem, de regras de homens. Eu tenho que depender do cabeça que é Cristo. Eu tenho que estar focado nele, centrado nele. É ele que tem que dirigir sem reserva a minha vida. É ele que tem que me orientar, porque eu sou filho de Deus. O meu espírito testifica com o espírito dele, ou dele testifica com o meu, que eu sou filho de Deus. E a Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados e dirigidos por Deus. Então, eu tenho sim esse livre-arbítrio de escolher o que eu quero. Porque, como eu disse, a vida é feita de escolha. Mas eu, que sou cristão, que sou um seguidor de Cristo, que o Espírito Santo habita em mim, pois eu sou o templo do Espírito Santo, eu tenho que ser guiado e dirigido por ele. Eu tenho que pensar no próximo. Eu tenho que pensar nas consequências que eu poderei trazer para outros. Quando eu devo amá-los. Não prejudicá-los nunca, em hipótese nenhuma. O caminho do Senhor é de bênçãos, mas a vida é feita de escolhas. Se escolhermos desobedecermos, porque nós temos esse direito, porque a vida nos proporciona esse direito de escolha, escolheremos talvez resultados negativos, que esses resultados negativos, eles vão trazerem consequências à minha vida, e aí então nós vamos colher aquilo que plantamos. Mas se obedecermos e tivermos o temor a Deus, o Deus fará transbordar em nossas vidas bênçãos sem medidas. Então eu posso
escolher, mesmo eu tendo esse direito, humanamente falando, mas se eu sou um cristão, se eu sou um seguidor de Cristo, eu tenho que ser guiado e dirigido por Ele. Eu vou saber tomar as minhas decisões, as minhas atitudes. Eu vou saber tomar. Por causa do temor que eu tenho a Ele. Escolher significa deixar alternativas para trás. Uma boa escolha não deixa dúvida ou culpas. Se eu desobedeço, eu posso trazer más culpas e dúvidas, mas se eu obedeço, eu posso trazer o quê? Coisas boas nessa minha escolha. Então, como a escolha deve ser feita antes que se saibam o resultado? Não é assim? A escolha é feita antes que se saibam o resultado. É uma decisão que a gente toma. Surge a questão do que seria uma boa escolha. E é como eu já disse, você é cristão, você é um seguidor de Cristo. E mesmo humanamente, você vivendo aqui, você pensa nas coisas do alto, nas coisas de cima. Você sabe que qualquer decisão errada que você tomar terão consequências. E você sabe qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Daí que você sabendo disso, você tendo essa consciência, você vai partir para uma boa escolha. A decisão é tua. É você quem decide. E pautado então nessas orientações divinas, você com certeza fará sempre uma boa escolha, não lhe trazendo nenhuma dúvida, nem também culpa alguma. Precisamos ter uma sábia decisão para que os riscos de nossas escolhas sejam amenizadas, se caso vierem ter. Nunca desista de fazer uma boa escolha só por causa do tempo que levará para realizá-la. Quantas pessoas deixaram de fazer muitas coisas porque pensou no tempo? Poderia ter feito uma faculdade, mas não vou fazer não, 5 anos. Eu quando fui estudar direito tinha acabado foi o último ano que eram 4 anos. Então quando eu comecei em 1994, houve uma mudança para 5 anos. Então nós tivemos que fazer mais um ano, de 8 períodos passou-se para 10 períodos. E se eu desistisse, eu não teria me formado. Então quantas pessoas deixam de escolher porque se preocupa com o tempo? Medicina, de 8 a 10 anos. Imagine você ficar numa faculdade 8, 10 anos. Mas o tempo passa. E você vai alcançar aquilo que você decidiu fazer, aquilo que você decidiu seguir. O tempo vai passar de qualquer maneira. Você fazendo ou não, optando ou não, escolhendo ou não, o tempo vai passar. E aí quando você não escolhe, que o tempo passa, lá você diz, se eu tivesse feito, eu teria concluído. Se eu tivesse feito, eu teria conseguido. Olhe para as coisas que você conquistou. Quantas coisas você já conquistou na vida? Então continue escolhendo para que você possa conquistar novas coisas. Para os relacionamentos que você construiu, as habilidades que você desenvolveu. Além disso, busque refletir sobre tudo aquilo que você deixou para trás, como eu acabei de exemplificar. Quantas coisas as pessoas deixaram de fazer, deixaram para trás, porque se preocupou com o tempo, ou ainda para que você sequer chegou a conquistar. Pois a vida é feita de escolhas. Você tem que escolher. Eu vivi 46 anos dentro do sistema religioso. Eu vivi incomodado com o que eu via lá dentro. E que muitas das vezes o sistema me obrigava a eu ensinar, a eu passar aquilo para as pessoas. Mas lá dentro da minha mente, lá no âmago da minha alma, eu me entristecia. Mas estava preso a um sistema.
Eu precisava tomar uma atitude, eu precisava tomar uma decisão, eu precisava fazer uma escolha. E depois de 46 anos, eu tomei uma atitude, eu tomei uma decisão, eu fiz uma escolha. Eu rompi com o sistema religioso e disse: agora eu quero viver a plena liberdade do Evangelho da graça de Deus. Eu sei que teria consequências, como eu tenho consequências até hoje. Você perde amigos. Você perde pessoas que se diziam serem seus amigos. Você é olhado de forma ignorada pelas pessoas. As pessoas já não te tratam como te tratavam antes. Elas já não te visitam mais e nem te convidam para que você possa visitá-las. E quando isso acontece, muitas das vezes você é mal recebido. Porque você hoje não comunga com aquelas ideias que outrora você comungava juntamente com elas. Então, quando eu tomei essa decisão de deixar de seguir o Cristo Nazareno, porque é isso que acontece dentro dessas instituições religiosas, eles seguem o Cristo Nazareno. Ou seja, como eu sempre tenho dito, tudo aquilo que o Cristo Nazareno fez, eles trouxeram para dentro desse sistema, e lá eles praticam todas estas coisas. Inclusive, uma vez por mês ou duas, se reunindo para trazer em memória a morte daquele que já morreu. E eles esquecem então do Cristo ressurreto, do Cristo ressuscitado. E deixam de tomar posse de todas as bênçãos que ele deixou para cada um de nós. Mas mais do que isso, as suas escolhas fazem que você não seja refém de suas decisões que provavelmente você venha tomar de forma errônea, de forma errada. Você deve assumir as rédeas de todas as suas escolhas. Por isso que eu disse, você tem que pensar, você tem que refletir. Para evitar consequências negativas, para que você não tenha nenhuma dúvida e não traga para si culpa. Você não pode agir instintivamente. Você tem um raciocínio, você tem uma mente, você tem que ser razão e não emoção. Quantas pessoas tomam decisões pela emoção, movido pelas emoções? Falam coisas movido pelas emoções. Até mesmo servem a Deus pela emoção, pelo sentimento. Você percebe que são emoções e sentimentos puros. Os cultos não são racionais. A maioria dos cristãos não sabem o que é servir a Deus de forma racional. O que a gente vê principalmente dentro desses movimentos pentecostais e neopentecostais são as emoções e os sentimentos tomando conta. Esses líderes, eles são muito inteligentes. Eles trabalham as emoções e os sentimentos das pessoas. Eles fazem as pessoas chorarem. Eles mexem com isso que as pessoas têm. E depois as pessoas sofrem, porque não foram racionais, não trabalharam com a razão. Então, você não pode agir instintivamente, você é racional. Nós somos racionais. Você é responsabilizado por suas escolhas. Todas as escolhas que você fizer, você é responsável por elas. Assim a vida, sendo feita de escolhas, essas escolhas são fundamentais para o nosso crescimento. Tanto secularmente falando, quanto na questão também espiritual. Porque como cristão, nós somos espirituais. Nós temos que ter a mente de Cristo. Nós temos que pensar nas coisas do alto, nas coisas de cima. Então essas escolhas são fundamentais para o nosso crescimento. Foi o que aconteceu com todos aqueles que deixaram esse sistema religioso e hoje vivem o Evangelho da graça de Deus. Elas vêm crescendo em graça e no conhecimento. Elas vêm crescendo a cada dia em Cristo Jesus. Elas não têm mais o homem como seu pastor, como seu Senhor. Elas sabem agora que o cabeça é Cristo, que o Senhor é Cristo, que o senhorio é de Cristo. Elas sabem que Deus é soberano e que Ele reina sobre tudo e todos. Eles sabem que Deus é único, que Deus é invisível, mas real.
Ele é Espírito, então na graça de Deus nós adoramos o Pai em Espírito e em verdade. Nós nos reunimos como igreja. Nós não nos prendemos ao templo. Aonde nós estivermos, nós adoramos o Pai, porque sabemos que o Pai é Espírito. E o Evangelho da graça de Deus nos mostra isso. Então cada escolha que fazemos impacta em todas as demais escolhas da nossa vida. Temos que tomar cuidado, porque cada escolha pode impactar em todas as demais escolhas da nossa vida. Temos que ter equilíbrio em todas as escolhas, seja para fazer ajuste ou para fazer mudanças. O maior medo dos que estão lá dentro do sistema religioso é de fazer mudanças. Eles preferem continuar na tradição. Vou fazer tudo o que Cristo fez, que a lei mandou fazer. E ficam lá fazendo. Incutindo na mente das pessoas, esses líderes incutem que elas têm que fazer tudo aquilo, cumprir todas aquelas regras, aquelas liturgias, aqueles dogmas. É assim que acontece dentro da religião. Então temos que tomar uma atitude, temos que fazer mudança, porque escolher às vezes é perder. Quando eu escolhi deixar o sistema religioso, eu perdi amigo, perdi pessoas. Status, você perde o título. O dom não, o dom continua contigo porque foi Cristo quem te deu, mas os títulos quem dá são os homens. Então você perde todas essas coisas. Você deixa de fazer parte de convenções, você deixa de fazer parte de conselho de pastores, você deixa de ganhar tapinha nas costas, você deixa de ser homenageado, você deixa uma porção de coisas para trás. Você perde, humanamente falando, no contexto dos homens. Mas você ganha porque você passou a agradar a Deus. Quem escolhe ser solteiro, por exemplo, perde a escolha de ser casado. É uma escolha. Não quero me casar, vai permanecer solteiro. Porque ele fez uma escolha. Se você escolhe não fazer academia, para usar esse tempo em outra atividade, você perde os benefícios da atividade física. Eu faço caminhada todos os dias, de 8 a 10 quilômetros, pela manhã e mais 6, 7 à noite. Então pessoas que me conhecem, eles dizem assim, poxa, eu queria ter essa determinação que você tem, eu preciso fazer, mas elas nunca tomam uma atitude de fazer. Não porque não tenha tempo, porque elas querem ocupar esse tempo em outras coisas. Às vezes ficar sentado à frente da televisão, às vezes ficar nas redes sociais, e com isso elas perdem o benefício das atividades físicas. Eu faço para que eu tenha uma boa saúde. Por exemplo, eu não sou hipertenso, eu não tenho questão de diabetes, graças a Deus. Então eu faço isso há mais de 30 e poucos anos. Eu com 20 e poucos anos comecei a fazer essas coisas e faço isso até hoje. Responsabilize-se pelos seus atos e entenda que escolhas pressupõem perdas. Você que está aí dentro do sistema religioso, o dia que você sair de lá, tu vai perder muitas coisas. Mas em contrapartida você vai crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Ainda que o que se ganha delas seja extremamente positivo. Portanto, ao contrário de ficar se arrependendo do que você deixou de fazer, ou que você achar que fez errado, pense no que se pode ser feito agora. Estamos aí nas redes sociais, os embaixadores do Evangelho da Graça de Deus, pregando o Evangelho ensinado por Paulo, apóstolo dos gentios, despertando as pessoas para a plena liberdade com que Cristo nos libertou. O momento é o presente, o aqui e agora. Saiba que você é o que, por conta das escolhas que você fez. Se eu não tivesse escolhido deixar o sistema religioso, eu estaria até hoje lá preso. Mas quando eu tomei essa atitude, quando eu tomei essa decisão, Deus honrou. Até hoje, portanto, não tenha medo de fazer suas escolhas. Não tenha medo. Afinal, a vida é feita de escolhas. Mas lembre-se que você, como cristão que é, o seu cabeça é Cristo, o seu Senhor é Cristo. É Ele quem dirige a sua vida. É Ele quem te guia. Ele que te faz reinar e triunfar.
Fica aqui esta palavra para a nossa reflexão. Se você gostou, dê um like, compartilhe, divulgue, para que outros também possam serem beneficiados. Um beijo no seu coração, um forte abraço. Tu és um abençoado.